Olá, alunos, professores do 7º ano. É um prazer estar aqui com vocês para um conteúdo integrado. Nós vamos falar sobre paisagens naturais e paisagens humanizadas, de uma habilidade do 6º ano, mas que também se trabalha aí no decorrer do 7º ano. Vocês até tiveram uma aula, né, no início aqui do ano, né, do primeiro bimestre, dando uma retomada desse assunto. E para incrementar esse assunto, nós vamos mostrar aqui, né, as paisagens que a gente já mostrou na aula anterior, mas também com uma interatividade de um jogo, que é o objetivo dessa aula, nesse conteúdo integrado, desse menu híbrido, que os professores vão trabalhar aí com os alunos, né, quando se sentirem aí nessa relação com as aulas que estão sendo feitas aí na sala de aula e também online, perfeito? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver o que nós vamos trabalhar nesse conteúdo integrado. Então, a aula é do 7º ano, está um errinho aqui, mas é uma habilidade do 6º ano. Descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. A unidade temática é sujeito e seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, identidade sociocultural. Então, é uma habilidade que vocês trabalharam no início das aulas no Centro de Mídias, como uma retomada, né, dessas aulas, e, logicamente, no decorrer do 7º ano, a critério aí dos professores, vocês podem estar utilizando aí em outras habilidades, porque tem essa relação, paisagem tem relação com várias habilidades do 7º ano e também de outros anos aí. Então, por isso é interessante essa interatividade. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver qual que é o objetivo dessa aula aí. Então, nós chamamos aí de ODA, né, que faz parte do Currículo Mais do Estado, que é objeto digital de aprendizagem. Trata-se de um jogo interativo que traz uma revisão do conceito de paisagem. Sua utilização será pertinente, pois visa efetivar a compreensão dos alunos sobre esse conceito, além de propiciar a eles o desenvolvimento da habilidade sugerida, tá certo? Então, é uma habilidade aí que fala sobre questões de paisagens, né? O tema aí é paisagens humanizadas e paisagens naturais. Por isso que antes da gente mostrar essa interatividade, que é o objetivo da aula, a gente vai ver aí algumas paisagens, né, dando uma retomada daquela aula da habilidade 1 que vocês tiveram, né, numa das primeiras aulas aí da retomada que nós tivemos aí no Centro de Mídias, tá certo? Então, vamos lá para a próxima imagem, que fala aí sobre as paisagens. E o que é uma paisagem? Relembrando, né, o que é uma paisagem? É o conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças local, regional e mundial. Então, sempre lembrando que as paisagens aí elas vão se alterando, né? E, logicamente, cada vez mais com a tecnologia, esse processo ele é acelerado, né? Mas nós temos muitos locais no nosso planeta aí com paisagens ainda naturais, né? Intocadas pelo ser humano. O processo autóctone ainda não chegou nessa relação aí, né? Vamos lá para a próxima tela, ver aí uma imagem natural. Então, vamos lá, um elemento natural que nós muito falamos e utilizamos é a vegetação. Então, faz parte da paisagem natural. A gente está observando aí que não há nenhuma transformação nessa paisagem, ela é totalmente natural, né? Tem lá o relevo ao fundo, que também faz parte do elemento natural. A gente vai dar um exemplo sobre isso, a vegetação logo à frente. Então, a gente, quando observa essa imagem, né, e se a gente pergunta se é uma paisagem natural, uma paisagem humanizada, ela é uma paisagem natural com elemento vegetação, tá certo? Então, são elementos que a gente tem dentro das paisagens que a gente transforma e fala, né, cita se ela é natural ou se ela é humanizada. Vamos lá para a próxima tela para ver mais uma paisagem natural. Tá? O elemento aí que é utilizado é o relevo. Então, mais uma paisagem natural, totalmente natural, que é a Cordilheira dos Andes. Né? Então, a gente tem lá toda essa visualização natural, nada transformado aí pelo ser humano. Então, mais uma paisagem natural, falando aí sobre o relevo, né? Então, quando a gente não vê nenhuma transformação do ser humano, mesmo ela se transformando por um processo natural, então ela não tem nenhum processo humanizado. Tem outro elemento que a gente usa muito na geografia como paisagem natural, que aí vocês vão acompanhar na tela, é o elemento
da hidrografia. Aí nós estamos vendo aí as cataratas de Iguaçu na Bacia do Paraná, aqui no Brasil, que também não há nenhuma transformação dela no processo da imagem que a gente visualiza. Lembra que as paisagens, elas são aqueles processos que nós visualizamos. Então, nós sabemos, lógico, que houve uma transformação das cataratas do Iguaçu, principalmente com a construção da hidrelétrica de Itaipu, mas que nessa imagem que eu trouxe para vocês aí não há nenhuma transformação. Então, nós chamamos de paisagem natural, na qual o elemento principal é a hidrografia. Vamos para uma próxima imagem? Então, vamos ver aí uma imagem que nós chamamos de uma paisagem cultural ou humanizada, porque aí já temos uma transformação antrópica, que é a transformação do ser humano. Cristo, o Redentor, aparecendo aí em destaque, de costas, e no Corcovado, no Rio de Janeiro, no Brasil, e ao fundo lá, a cidade do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, essa construção, essa transformação da vegetação, ela faz com que ela seja uma paisagem que nós chamamos de paisagem humanizada ou cultural, porque aí vai depender do aspecto cultural de cada país, de cada etnia, as culturas que são aí até miscigenadas nos países mundiais, tá certo? Vamos lá para a próxima tela? Na próxima tela a gente tem uma paisagem rural, tá? Então ela tem uma transformação do ser humano, tem as construções aí, a própria vegetação ela foi transformada num pasto, pode ser transformada aí por uma produção agrícola. Então essa paisagem, aparentemente, com fundo de paisagem natural, lá com as florestas aparecendo aí, ela teve uma transformação. E essa transformação faz com que seja uma paisagem humanizada, com características de transformação, mas que é uma paisagem rural. Então tem um aspecto diferente da próxima que a gente vai visualizar. Vamos lá visualizar a próxima tela aí. Uma paisagem totalmente urbana, a cidade de Tel Aviv, em Israel, extremamente concretizada, seus espigões, praticamente a gente não vê vegetação nenhuma, e se a gente vê vegetação, são árvores que foram plantadas pelo próprio ser humano. Então essa aí é uma paisagem tipicamente de paisagem urbana, tá certo? Agora chegou aquilo que a gente fala da mão na massa, daquele objetivo dessa aula diferenciada, do conteúdo integrado, do menu híbrido. Então vocês vão entrar lá no site do Currículo Mais, que vocês vão ver aí na tela. Tá? Então vou lá colocar Currículo Mais, vai aparecer essa tela aqui, na qual nós vamos ter aqui onde encontrar, e tem um site de um jogo aí que mostra diversas características de jogos, vamos lá acessar, tá? E aí vocês vão ver aí jogos que falam aí de paisagens, que são de paisagens naturais, paisagens humanizadas, e aí você escolhe qual que você quer jogar aí, tá certo? Então nós podemos escolher aqui dentre vários jogos, tá? Então vou colocar aqui o Abra Caixa, por exemplo, eu começo o jogo, tá? E aí vai aparecer várias caixas, vou até aqui dar uma ampliadinha para ficar melhor para visualização, vai escolher a caixa 3, e aí ele faz uma pergunta: a paisagem humanizada é aquela que as pessoas modificaram, ou seja, trata-se de paisagem natural transformada por elas? Se eu achar que está certo, ele está certo, até mostra o tempo lá, que ele dá 1 minuto, aí eu posso escolher uma outra, tá? Aí está lá, o tempo correndo, 30 segundos, plantações são paisagens naturais porque estão relacionadas à vegetação. Aí suponhamos que eu errei. Aqui eu acertei. Então, coloquei errado, então ele está certo. Vamos lá para mostrar se está errado ou não. A paisagem natural é fruto das transformações que o ser humano produz. Aí eu vou colocar errado, tá certo? E aí vai acertando sucessivamente, tá certo? Aqui nós temos, podemos escolher um outro, tá certo? Uma roda aleatória, por exemplo. Aí ele vai começar. E aí nós podemos aí girar ela e escolher aí uma pergunta e, logicamente, vai eliminando elas a partir do momento que joga. Então ela está lá, paisagem natural é fruto das transformações que o ser humano produz, tá certo? E aí, se estiver correto, eu só clico em cima delas, tá certo? Então são esses jogos aí que vão aparecer, tá? Interessantíssimo, são vários jogos, com várias perguntas, você pode usar tanto online como na sala de aula, pode trabalhar com os alunos,
né, e eles responderem ao vivo aí online, e aí você pode fazer um jogo aí e, ao mesmo tempo, ensinar. Então, um jogo extremamente didático, está no Currículo Mais, como tem outros jogos lá, aproveitem, né, espero que vocês usem bastante essa aula aí, que faz parte do conteúdo integrado do menu híbrido do 7º ano de Geografia. Perfeito, pessoal? Um forte abraço para todos, obrigados e até a próxima.